Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que a vida pode nos ensinar. Nosso canal fala sempre sobre questões existenciais, sobre a vida, sobre a psique humana, nossas questões de saúde, material, física, emocional, mental e espiritual. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando para vocês só um pouquinho sobre esse livro que foi publicado por um dos psicólogos e pesquisadores mais atuais e recentes na área científica, que é o Pillemer. E ele faz nesse livro, que eu não sei se tem já traduzido no Brasil, sobre as 30 lições de vida experimentadas e verdadeiras como conselho dos mais sábios americanos. E quem seriam os mais sábios americanos? Os mais ricos, os mais destacados, com mais títulos acadêmicos? Não, aqueles que viveram mais, que viveram por mais tempo. Então foi feita toda uma pesquisa ao longo de anos para colher dados junto a essa população específica dos mais velhos do que seria o conselho, os conselhos de vida mais sábios dessa população que chegou a uma longevidade maior, que teve uma bagagem de vida e uma experiência maior e que estavam em situações de pré-morte ou próximos da morte ou nem nessa situação específica, mas necessariamente com os mais velhos. E aí o livro é maravilhoso e a gente vai explorar um pouquinho de cada vez, mas vai dizer de cara, contar para vocês que nenhum desses mais sábios americanos, que no caso a pesquisa foi norte-americana, relatavam no final das suas vidas, prestes ou não a morrer, que o que eles se arrependiam era não ter tido uma casa assim, um carro assado, um quadro, uma joia, um sapato, uma bolsa, nada no terreno do material. Todos os relatos se concentram nas questões humanas, dos relacionamentos, daquilo que foi possível ou não ser vivido no seu casamento, na sua família, na sua doação para o mundo, para o outro, para o desconhecido, para o próximo. Nenhum desses relatos diz respeito a conquistas materiais. Ou seja, a gente vai chegando próximo de uma idade mais sábia, ou mais próximo até da morte, e vai vendo com cada vez mais clareza, é isso que a pesquisa traz como dado, vai vendo com cada vez mais clareza que o fundamental não está no ter, não está no aparecer. Tem gente, eu tenho uma amiga que fala sempre isso, não importa você só ser, você tem que aparecer. Veja, quando você já aparece. É uma situação inevitável. Por isso a gente tem que cuidar tão somente do nosso ser. O aparecer é uma consequência inevitável, se você de fato for. E as pessoas têm muita dificuldade, muito pouco foco em serem elas mesmas. Ou seja, traduzindo em outras palavras, na gente cuidar da gente mesmo, das nossas questões, das nossas dificuldades, dos nossos vícios, das nossas deficiências, dos nossos problemas. A gente tem um cabedal de coisas muito grande para cuidar sob o ponto de vista particular, individual. Por isso o nosso canal chama Singular, porque a gente tem sim inúmeros processos que são coletivos, que são compartilhados, que são vividos por 100% de nós, mas mesmo assim a gente é um ser ainda singular, com uma história muito particular, com uma vivência muito específica, uma história de vida, seja ela qual for na idade, muito só individual. Então, a gente tem que ter um mergulho de volta para a gente mesmo, para poder começar a entender as lições principais e fundamentais da vida, que ele traduz aqui nesse livro, né, como
lições de vida dos mais sábios. Seria como se você vivesse numa época primitiva e consultasse um xamã, um curador, o curador da tribo, aquele ancião que vai dar conselhos para você, que vai te dizer quais caminhos são mais fáceis, vai te traduzir alguns temas que são abstratos, que são meio intangíveis, como é o tema da vida, da existência, da morte, de Deus, do amor. São temas abstratos que, se você não consegue convergir todos eles e aprender, crescendo cada dia um pouquinho mais, a saúde está aí incluída, você não consegue se resolver do ponto de vista humano. E a nossa trajetória, seja ela qual for a profissão que você teve, a história que você viveu, com mais escassez, com mais abundância, não importa. A gente é exatamente igual nos problemas, nos processos existenciais e na nossa necessidade de crescimento. Por isso, a gente tira como lição fundamental a primeira. O livro é longo e a gente vai falar outras vezes sobre ele. Mas a primeira lição é que os mais sábios ensinam que não foi importante aquilo que ele não teve, que não foi importante aquilo que ele não comprou, que ele não adquiriu, aquele carro, aquela Ferrari, sei lá, aquela casa, aquele quadro. O importante é que ele se ressente de não ter vivido no final da sua vida diz respeito aos relacionamentos familiares, conjugais, amorosos, as falhas que ele cometeu, a um arrependimento com relação a esses vacilos que a pessoa comete na vida, focando extremadamente no material, na conquista de títulos, de posição, de destaque, no tal do aparecer, que a gente falou agora há pouco. Você não precisa focar em aparecer. Hoje em dia é tão fácil aparecer, qualquer coisa, da mais vulgar até a mais científica e iluminada, aparece, porque a gente tem internet. Então o seu foco, o foco meu, seu e de cada um, é em ser. Isso já é uma jornada bastante difícil para todos nós. Para quem não é santo, não é meu caso e não é o caso provavelmente seu. Se você não for um santo, pense, lembre e reflita que a nossa tarefa ela é diária. Ela é árdua, ela é em todos os sentidos, nos nossos cuidados, nos cuidados do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso mental, do nosso espiritual, que é a nossa conexão vertical com Deus, se você acredita em Deus, com o cosmos, com a vida, com a inteligência suprema e até mesmo se você for ateu ou ateia, a gente precisa ter um crescimento vertical e horizontal. A vida não perdoa quem não cresce. Isso é uma lição fundamental. E quando a gente vai se aproximando do fim, né, que a gente envelhece, que a gente não morre precocemente, que a gente vai passando por todas as etapas da vida e cada 10 anos, cada 7 anos, cada dia, você tem a chance de amadurecer mais e de ser melhor. Essas pessoas que estão já com 90 anos, com 100 anos, que viveram relacionamentos de 50 anos conjugais, que tiveram inúmeras questões familiares, elas dão os seus conselhos de sabedoria no leito da morte, que é a nossa passagem tão simplesmente. E esses conselhos dizem respeito ao nosso ser. Como é que a gente foi no nosso dia a dia, no cotidiano, em cada dia, em cada mês, em cada ano, com cada pessoa que passou pelo nosso caminho, seja no trabalho, seja na família, em todos os laços familiares que a gente tem, pais, filhos, irmãos, primos, tios, as situações de trabalho, nos amigos que nos aparecem pela frente no caminho, que a gente não sabe explicar por que a gente tem mais afinidade, menos afinidade com um, com o outro. Todas essas pessoas são basicamente elementos para a gente aprender e para a gente doar.
porque é dando que a gente recebe. Então, é uma corrente, é um elo que se faz, que se liga durante toda a nossa vida, mas aonde o tema dos relacionamentos vai estar presente inevitavelmente. E é justamente nesse terreno, nas nossas relações e no nosso estado de ser a cada dia, a cada fase, a cada momento, a cada idade das nossas vidas, que vai estar o nosso desafio existencial, o de 100% de nós. Não interessa se você é pobre, rico, simples, sofisticado, se você mora numa cidade pequena, numa cidade grande, pouco importa, isso são detalhes da nossa vida. O que interessa de fato é o quanto cada um, por si mesmo, foi capaz e é capaz e constrói essa capacidade de aprender e crescer do ponto de vista humano, essencial e primordial do dia que você nasce até o dia que você vai embora. E esse crescimento, ele não é no aparentar, ele não é no ter, no possuir, isso é tudo ilusão, isso é tudo passageiro. A nossa realização vem do nosso estado de ser. Isso é difícil, a modernidade, a cidade grande, a vida acelerada, muitos elementos estressores atrapalham esse centramento, essa comunhão com você mesmo, para você encontrar o seu foco na vida e o que é importante você priorizar no seu crescimento, no seu burilamento do seu ser. E o nosso ser, lembrando, ele é físico, ele é emocional e mental, ele é espiritual e social. Então a gente tem todas essas dimensões para crescer todos os dias. É isso que os mais sábios já de cara podem falar para vocês, de acordo com essa pesquisa norte-americana, de acordo com a minha prática na clínica, meus anos de vida. O que eu posso deixar de básico e fundamental é que a nossa lição é individual e ela está concentrada no nosso ser, não no nosso ter, não no nosso aparecer, não no que a gente foi, que isso já é passado, não no que a gente sofreu, porque isso também já é passado, mas no que a gente pode ser hoje, no dia de hoje, no que a gente pode fazer por a gente mesmo, por nós mesmos, no dia de hoje, pelo próximo e pela vida. E cada vez mais crescendo. Cada dia um desafio novo. O desafio é manter a nossa rotina saudável, disciplina, pontualidade, assiduidade, isso aí são as estruturas da nossa vida, da nossa existência, mas sempre a cada dia um desafio maior nas áreas que a gente está desafiado, cada um de nós, a crescer, nos pontos que todos nós temos que crescer necessariamente. E esses pontos estão concentrados na nossa forma existencial, no nosso jeito de viver e de ser a cada dia, dentro de nós, da pele para dentro e fora, quando a gente se relaciona com o mundo em geral. Ok, pessoal? Depois a gente vai desmembrando essas lições dos mais sábios da vida, dos mais longevos e do que eles podem compartilhar com a gente. São verdadeiros mestres e xamãs. A gente tem vários mestres na humanidade. Então, esse é um livro acadêmico, não é um livro místico, não é um livro religioso, mas é um livro de um psicólogo muito respeitado, que eu admiro muito, que é o Pillemer, que a gente já falou aqui em alguns vídeos no canal, e que a gente pode trazer nesse momento para vocês, que vamos iniciar um período onde vamos focar mais em dois temas específicos: relacionamentos e ansiedade. Estão presentes em 100% dos atendimentos na clínica e por isso vamos passar esse período focando um pouco mais nesses dois temas: relacionamentos nas nossas vidas e ansiedade. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.